Começou o Book Friday na Amazon e quando a gente fala em promoção sempre bate aquela dúvida de qual livro comprar, não é mesmo? E é por isso que eu separei algumas indicações de livros que eu simplesmente amo. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e tá acontecendo a Book Friday. E o que tá rolando de bom nessa Book Friday? Tem livros com 80% de desconto, tem alguns e-books com um precinho maravilhoso e todo dia tem uma oferta nova no site da Amazon, então eu aconselho muito que quando você terminar esse vídeo, dá uma olhadinha nas ofertas do dia que eu vou deixar todos os links aqui no box de informações. Além disso, o Kindle está com R$80 de desconto. É exatamente isso, R$80 de desconto. Se você estava pensando em comprar, se você estava na dúvida, esse momento é seu. E além disso, caso você queira adquirir o Kindle Unlimited, você vai conseguir adquirir por 3 meses por R$1,99. Olha que desconto maravilhoso. Mas eu não vim aqui simplesmente para falar sobre essas promoções. Eu vim indicar 10 livros que você precisa aproveitar e colocar no seu carrinho agora. Na verdade, assim que acabar esse vídeo, ok? E eu tentei diversificar ao máximo essa lista porque de repente você quer sair da sua zona de conforto e quer aproveitar uma promoção, então acho que o momento é esse. E assim, eu vou começar com esse livro aqui, que é Tartarugas até lá embaixo, e eu confesso que é o meu livro favorito do John Green. Assim, superou todas as expectativas que eu tinha. E ele vai falar sobre a Asa Holmes. E também vai falar sobre a relação com o toque que ela tem. E quando a gente ouve as pessoas falando assim, eu tenho toque com isso, eu tenho toque com aquilo, mas quando você entra na vida da Asa Holmes, você percebe exatamente o que é o toque. Com a escrita do John Green nesse livro, você percebe exatamente o que ela sente. E o John Green também tem. Então, assim, ele colocou muito dele nesse livro. É um livro, assim, muito impactante. É um livro que eu me emocionei, que é um livro que você se sente agoniado por se sentir realmente dentro do personagem que está sendo desenvolvido ali, e ele está por apenas R$18,50, então o momento é agora. Um outro livro que eu vou te indicar e também fala sobre essa questão humana é o Diário de Miriam, e esse não é um livro feliz, não é uma ficção, é uma não ficção, é o diário de uma menina de 13 anos que viveu dentro da guerra da Síria, viu pessoas sendo mortas, percebeu tudo aquilo que estava acontecendo, e eu acho que essa é a parte mais dolorosa desse livro, porque quando você lê, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você vê uma menina que tem ali sua inocência sendo perdida porque ela tá presenciando a guerra. E assim, é um livro muito necessário, particularmente foi uma história que me abriu muito os olhos, porque quando a gente imagina uma guerra, a gente é extremamente egoísta, sabe? Porque tá longe da gente, a gente às vezes não se importa com a questão toda. E esse é um livro realmente pra você abrir os olhos e perceber o que o outro tá passando. E você realmente se conscientizar daquilo. É um livro realmente tocante e triste. E ele tá por R$23,90, então assim, aconselho muito a leitura, aconselho muito a compra. Se você não tem, compre-o porque, sério, é uma leitura devastadora. E assim, todos esses livros eu já fiz vídeo aqui no canal, eu vou deixar todos os links aqui no box de informações, porque eu falei um pouquinho mais sobre eles, dei mais detalhes sobre as histórias, e são livros, como eu disse, que eu realmente amo, são histórias que eu carrego assim comigo, lá dentro daquele cantinho do coração, sabe, que não vai sair nunca, são exatamente essas histórias. E o terceiro livro dessa leva, que fala sobre pessoas, sobre a sociedade, sobre sentimentos, é Leve-me com Você, que a gente vai ver a história de um professor que perdeu o filho e ele vai fazer uma viagem. Só que a vida dele, depois que ele encontra duas crianças, vai mudar, sabe? E é uma história que ela aborda muitos elementos importantes, muitas questões que a gente realmente precisa discutir e que às vezes a gente não faz isso. Mas assim, é uma história que eu particularmente não quero contar muito, porque o que vale a pena aqui é você descobrir realmente por você mesmo, ao longo da leitura, o que acontece, por que essa história é tão especial, qual é a relação que esse professor vai ter com essas duas crianças, por que essas duas crianças são tão essenciais pra essa história, sabe? E assim, é um livro que me cativou muito, que eu me emocionei demais e, sério, é favoritadíssima essa história, porque eu me emocionei muito, de verdade. E agora eu vou indicar duas autoras que na verdade eram produtoras de conteúdo que eu admiro muito o trabalho e agora estão escrevendo também. A primeira é a Bel Rodrigues com seu 13 segundos, que fala sobre a Lola. E esse é um livro um pouquinho mais jovem adulto, ali da faixa dos 16, 22 anos, e fala sobre a Lola e existe um antes e um depois, e a gente vai descobrir ao longo da leitura o que é esse depois. Infelizmente eu não tenho livro físico, mas vamos aproveitar essa promoção, não é mesmo? E é uma história assim que mexeu muito comigo porque ela fala sobre amizade
amizade de uma forma muito forte e sororidade. Eu acho que a palavra pra definir essa história é sororidade. E eu me emocionei muito e assim, me apeguei a alguns personagens. Enfim, a Belle fez uma história simplesmente incrível. E esse livro tá por R$22,30, então se eu fosse você, eu aproveitava. E o segundo livro de uma autora nacional que eu vou indicar é Volte Para Mim, da Paola Alexandra. E assim, eu ainda não li, mas muitas pessoas estão lendo, estão simplesmente amando, chamam de romance arrebatador, e eu tenho certeza que é um trabalho magnífico. E em breve vai ter uma maratona rolando, então eu acho que eu já estou dando um spoiler aí da minha TBR, e esse livro está por R$26,91, então, assim, amo o trabalho da Paola, amo o que ela produz, então provavelmente esse vai ser um livro incrível e eu vou ler em breve. E agora eu vou indicar 3 livros que são meio que críticas políticas, sabe? Alguns deles são distópicos ou próximo disso, mas sim, são histórias que eu sou simplesmente apaixonada. E, por exemplo, Fahrenheit 451 foi o livro que eu li recentemente. E aqui nessa história a gente tem bombeiros, só que os bombeiros, eles não são feitos para apagar incêndios. Na verdade, eles queimam livros. Imagina um mundo assim. E o nosso personagem principal se chama Montag. E o Montag é um bombeiro também que, quando ele começa a ser questionado pela vizinha dele de sentimentos, coisas, o que ele faz com o tempo dele, ele começa a ficar maluco, porque cara, o que essa menina fez? Ela tá me envenenando. O que é isso? E aí a história começa a se desenvolver. Eu gostei muito dessa história, porque pra mim eu levei exatamente como aquilo que você leva pra vida é o conhecimento que você tem. Então foi muito isso que eu senti ao longo dessa história. E foi uma leitura muito incrível, que eu simplesmente amei. E eu estava muito tempo querendo esse livro. E agora ele está por R$18,60. Então aproveita. E um outro livro que eu também amei a história é Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mesmo autor, de 1984, que também tá em promoção. E nesse livro a gente tem uma fazenda, que é a Granja do Solar. E os animais estão simplesmente cansados de como eles são tratados pelos humanos. E começa a Revolução dos Bichos. E aqui a gente tem uma crítica muito grande à política, à questão de benefícios, quando você começa a se beneficiar, quando você começa a passar pelo direito do outro, por cima do direito do outro. Então é uma crítica muito interessante politicamente falando, sabe? Eu gostei muito e você lê super rapidinho, porque olha, super fininho. E por último, mas não menos importante dessas 3 indicações, temos o Conto da Aia, da Margaret Atwood, essa senhorinha que eu admiro muito, que é muito maravilhosa. E é um livro que a gente vai conhecer as aias. As aias, elas são feitas simplesmente para ter filhos, para procriar. E nesse mundo que a gente tem aqui, existe uma questão política e religiosa muito forte. É praticamente um pesadelo, digamos assim. Então a gente vai acompanhar exatamente essas histórias de pessoas que vivem num mundo onde elas não podem opinar, onde elas não podem fazer nada. E particularmente, muita gente que veio conversar comigo falou que tem uma escrita, um desenvolvimento meio arrastado, que você fica esperando muito pra ver o que acontece. E assim, particularmente, eu não me importo com esses desenvolvimentos lentos e que vão mostrando detalhes e tudo mais, mas foi uma história que eu gostei muito e que agrega muito, e é uma crítica muito grande à política, principalmente a Trump. Então assim, deixei no ar. E ele está por R$23,90 e ele geralmente está com um precinho bem caro. Sério. E agora eu vou indicar 2 livros que são meio mistério, meio terror, meio uma coisa aí que a gente gosta. E o primeiro é Rex, do Thomas Oldhoveld, que é um autor holandês. E essa história, a gente vai ter uma cidadezinha pequenininha, bonitinha, onde tem uma bruxinha. Ai, que linda. E essa bruxa, ela tá ali com seus olhos costurados, com sua boca costurada, com seus braços atados, com correntes. E a gente vai entender por que essa bruxa tá ali. Só que o que eu senti quando eu li esse livro é a questão social, sabe? O que o medo faz com as pessoas? Até onde vai um ser humano por causa do medo? Então assim, eu gostei muito dessa história. E tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre esse livro, ele está por R$36,70. Então se eu fosse você, eu aproveitava, porque o preço dele tava 50 e pouco. Olha, conselho de amiga. E por último, mas não menos importante, temos O Homem de Giz. O Homem de Giz foi um mistério, um suspense, um thriller que eu amei muito ler. E o nosso personagem principal mesmo, se chama Ed. E o Ed, ele vai narrando uma história entre o passado, que é 1986, e o presente, que é 2016. E acontece que o Ed vai redescobrir a história do Homem de Giz, porque algumas pessoas foram assassinadas e ele quer
e descobrir exatamente o que aconteceu. Como é que isso aconteceu? Quem é o Homem de Giz? Muita gente que comentou na resenha, no vídeo que eu fiz sobre esse livro, falou que parece muito com It. E eu acho que só se parece com It porque ele fala exatamente sobre a maldade humana, sobre o ser humano, sobre todas essas questões de medo, enfim. É exatamente isso que parece. Pra mim, It é exatamente esse tipo de história. Então, de resto, não vi muita coisa parecida, mas é um suspense muito gostoso de ler. Muita gente que leu por minha indicação falou que ficou apaixonado, não conseguiu parar de ler igual a mim. Eu fiquei bem feliz com isso. E esse livro, capa dura, bate na capa, tá por R$22,50, hein? E aí, qual desses livros você ficou interessado ou interessada? Já adicionou algum desses aí no seu carrinho? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Lembrando que todos os links vão estar aqui no box de informações. E lembrando também, caso você compre por algum desses links, você vai estar ajudando e muito o canal. Então assim, eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. E, novamente, são livros que eu simplesmente amei. São histórias que me envolveram muito e que eu acho que vale muito a pena você conhecer. Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita pra gente conversar nos próximos vídeos sobre livros e todas essas coisas que a gente gosta muito. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!